de competição. Bom, lá no Reação e tal, aí vem o professor Geraldo lá, o Flávio. Bom, ela já está pronta para competir. Como é que foi isso? Desde a minha primeira aula lá com o professor Geraldo, o Flávio, tudo, eles me deram já de imediato a carteirinha, eles me federaram e começaram a me colocar para competir, porque eu comecei na Associação dos Moradores na Cidade de Deus e lá não era um projeto competitivo, era mais para interagir, gastar o tempo das crianças lá na comunidade. Então comecei a competir, mas eu fui levando mais a sério para 2007, 2008 ali, mais ou menos, que eu assisti até o Mundial que teve aqui no Rio, os Jogos Pan-Americanos que o Flávio lutou. Nessa época aí, o projeto levou um ônibus para a gente assistir a competição e no ano seguinte eu comecei a viajar internacionalmente, fui para o meu primeiro campeonato mundial da base, fui campeã mundial. Com quantos anos? Com 16. Eu ganhei o meu primeiro mundial da base e fui convocada para a seletiva da seleção adulto. E foi ali que eu comecei a projetar Olimpíada, Campeonato Mundial. Então, em 2008, de fato, eu comecei a minha busca por sonho olímpico e mundial. E a primeira Olimpíada qual foi? Em Londres, 2012. Londres. Isso. Como foi a participação? Foi terrível, porque eu entrei como favorita na competição, era a quarta do ranking mundial, eu já era vice-campeã do mundo adulto e eu cheguei lá como favorita, perdi na segunda luta e para disputar uma medalha na Olimpíada no judô tem que chegar pelo menos até as quartas de finais, que aí você tem chance de repescagem para brigar pelo bronze. E nas oitavas eu fui eliminada, fui desclassificada. E foi onde as pessoas me criticaram nas redes sociais, falaram que judô não era para mim, que eu era vergonha para minha família. E eu tinha 19 anos, eu treinava já há 14 anos até chegar àquela Olimpíada, então foi um momento bem difícil, assim, eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de racismo, ainda mais do tamanho que é a repercussão olímpica, né? Então eu peguei meu celular, queria falar com a minha família, com meus amigos e todo mundo falando que lugar de macaco era na jaula, não era numa Olimpíada, e foi onde eu falei para o professor Geraldo que eu não queria mais fazer judô, porque se isso fosse o que eu ia receber depois de uma Olimpíada, de representar o Brasil, eu não queria isso para mim. E é uma tristeza com a cabecinha desse tamaninho dessas pessoas, né? E principalmente gente que tem, às vezes, uma voz, uma repercussão e que extravasa essa coisa em cima das pessoas, dos atletas que trabalham, que lutam, que estão ali, às vezes, sem muita infraestrutura, tá? E uma derrota é uma derrota. Não cabe ofensa a ninguém em relação a isso, né? Então isso é muito triste, né? A gente vê pessoas fazendo esse tipo de comentário, né? E a gente no futebol sofre com isso também. É verdade. Né? Nem tudo foram flores e a gente tem que superar. Eu acredito que isso você, como continuou, deve ter dado também, mexer um pouco com o teu ego, né? Pô, esses caras, vou calar a boca desses caras todos, né? Com certeza, né? Porque depois eu voltei a competir com um pouco de receio, né? Com medo de perder novamente, as pessoas criticarem. Então, eu tentei me fortalecer depois das críticas que eu recebi. Um ano depois da Olimpíada, eu fui a primeira brasileira campeã mundial de judô no feminino, aqui no Maracanãzinho. Então, com certeza foi importante, né? Me deu um pouco mais de tranquilidade, de confiança, né, no meu trabalho. Teve alguém assim especial que chegou ali no seu ombro, aquele ombro amigo e tal, aí ó, isso aí, deixa isso, esquece, não vamos em frente, o que você sabe é essa, a sua capacidade é essa? Eu comecei a fazer trabalho com uma coaching depois que eu voltei dessa Olimpíada, mas também o professor Geraldo Bernardes, ele sempre me fez acreditar, ele sempre tentava ver um lado positivo nas coisas, né? Ele sempre falava que eu tinha muito talento, que minha hora ia chegar, que o judô é isso mesmo, tem 20, 30, 40 atletas numa competição, só 4 vão ao pódio, nem sempre a gente vai vencer, mas o importante é nunca desistir. Então o professor sempre tentava me colocar para cima, ele falava que
Se você ganhou, você tem 24 horas para poder comemorar, e se você perdeu, você tem 24 horas para chorar. E depois disso é página virada, porque tem mais uma página em branca para você reescrever uma nova história. Quem são os grandes